Quando você está pronto para ouvir, que você escuta bem, com atenção, as coisas que as pessoas estão falando para você, você tem uma resposta para ela. Você tem algo para dizer para elas. E certamente você não vai ficar vulnerável naquilo que você vai falar. E é difícil quando você está conversando com alguém que aquela pessoa não consegue parar para te ouvir. Ela só quer falar, falar, falar. Quantas vezes, irmãos, nós entramos numa discussão porque nós não somos capazes de parar um pouco para ouvir o que as pessoas querem falar. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma alegria poder estar aqui nessa noite, contando as bênçãos recebidas do Senhor. Você já parou para agradecer a Deus o privilégio que é de você estar aqui nesta noite como igreja do Senhor, reunida nesse santuário para adorar o seu Deus, louvar o seu Deus? Como é bom poder agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos proporcionado. Quantas coisas você tem recebido da boa mão do Senhor? Quantos livramentos, não é verdade? Às vezes, por isso que o salmista Davi fala assim: sombra de morte me cercaram, mas o Senhor está conosco. Ainda que eu andasse por onde? Pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Lá em Mateus capítulo 28, ele diz também no último versículo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o nosso Deus, um Deus que promete, um Deus que cumpre, um Deus que não deixa de fazer aquilo que Ele te promete. Você pode confiar porque Ele é fiel, ainda que nós sejamos infiéis. Ele é fiel. Quero agradecer a Deus, quero agradecer ao nosso pastor também, que está descansando um pouquinho, pelo privilégio de poder nessa noite compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Aquilo que Deus falou no meu coração. Eu tenho pensado muito a respeito de alguns assuntos que, primeiramente, a palavra ela tem que falar ao meu coração. E o texto que eu vou compartilhar com vocês falou muito ao meu coração e me levou a pensar como eu tenho me portado diante das circunstâncias da vida, diante das coisas que acontecem comigo no meu dia a dia. E isso é bom para que você também pense. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Tiago, livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19. A versão que eu estarei lendo é a nova versão, deixa eu ver aqui, gente. Transformadora, é um pouco diferente, mas depois eu vou ler também na nova versão internacional. Vamos lá. Eu acho melhor ter na nova versão internacional, né? A NVI, que é aquela que nós estamos mais habituados a ler. Vamos lá. Lê na NVI que é melhor, né? Por isso que é bom. Quero que você abra a Bíblia ou acesse a Bíblia no livro de Tiago, na carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19 até o versículo de número 25. Diz assim a boa palavra do Senhor: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois
olha para si mesmo, sai e logo esquece da sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua boa palavra que foi lida neste momento. Que ela venha, Senhor, fazer toda a diferença em nossos corações, em nossa mente, para que possamos, ó Deus, cumprir tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que aprendemos na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Tenho pensado muito a respeito desse texto, e eu fico pensando, uma pergunta que eu gostaria de fazer: você é pronto para ouvir? Ou você não consegue se concentrar, ou você não consegue ouvir as pessoas falarem para você? Conta-se que um grande vendedor, um rapaz, um jovem, que vendia muito, e as pessoas ficaram curiosas. Um dia ele foi chamado para palestrar para uma grande multidão, e as pessoas ficaram curiosas para ouvi-lo. Quando ele chega, ele olha aquele salão, estava repleto de vendedores, querendo ouvir o segredo pelo qual ele tinha sucesso em suas vendas. Ele começou, e ele timidamente começou a falar, e ele falou que a primeira coisa para você ser um bom vendedor é você ser um bom ouvinte. Quando você está pronto para ouvir, que você escuta bem, com atenção, as coisas que as pessoas estão falando para você, você tem uma resposta para ela. Você tem algo para dizer para elas. E certamente você não vai ficar vulnerável naquilo que você vai falar. E eu achei interessante quando esse texto fala: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Quantas vezes, irmãos, nós entramos numa discussão porque nós não somos capazes de parar um pouco para ouvir o que as pessoas querem falar. E é difícil quando você está conversando com alguém que aquela pessoa não consegue parar para te ouvir. Ela só quer falar, falar, falar. E eu acho muito interessante quando eu estou conversando com os mais experientes que eu, pessoas de cabeça branca, com os cabelos brancos. Eu gosto muito de ouvir, porque eu aprendo com eles. E a gente aprende muito mais quando nós paramos para ouvir, quando nós estamos falando, ou quando nós estamos discutindo com alguém. E a palavra de Deus, ela surte um efeito muito grande em nossos corações. E esse texto me chamou a atenção, porque ele fala assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Geralmente, quando nós entramos numa discussão, quando nós queremos falar com a pessoa e a pessoa não deixa-nos falar, o que nós ficamos? Nós ficamos irritados porque ela não está querendo deixar a gente falar. E a tendência é isso causar em nós uma ira, e essa ira logo nos afasta da presença de Deus. E olha o que a palavra de Deus diz, é muito interessante, que ela fala assim: pois a ira do homem não produz o que para nós? A justiça de Deus. Vocês já pararam para pensar? Todas as vezes que você se irrita, todas as vezes que você fica angustiado, que você solta palavras que ofendem as pessoas. Tem acontecido algumas coisas, essa semana que passou mesmo aconteceu um incidente comigo, que eu não estava errado, mas eu acabei me tornando errado porque eu reagi de uma forma errada. E às vezes, irmãos, nós agimos sem pensar, nós falamos sem pensar. E fique para nós a nossa meditação, para nós meditarmos. Antes de falarmos qualquer coisa,
Vamos pensar naquilo que nós vamos falar. Porque a palavra, ela produz vida, mas ela também mata. Então, todas as vezes que alguém falar algo com você, pense antes de você responder, que certamente você terá sucesso naquilo que você vai responder. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos aprender a ouvir aquilo que a palavra está falando para nós. Porque ela produz em nós uma mudança de caráter, uma transformação de atitude. E é isso que nós precisamos. E a palavra de Deus diz que nós precisamos ser tardio no falar, porque nós precisamos praticar aquilo que nós falamos. É melhor praticar do que falar. Você foi chamado para fazer diferença onde você foi plantado. E a palavra de Deus que está em você, ela precisa gerar essa mudança no seu caráter, na sua postura, no seu viver. Por isso que o salmista, no Salmo, ele diz o quê? Que nós não podemos estar sentados aonde? Na roda dos escarnecedores. Mas nós temos que fazer o quê? Meditar na palavra de Deus, que hora? De dia e de noite, o tempo inteiro, porque a palavra de Deus, ela produz em nós maturidade, mudança, experiência, e essas experiências nos traz para um lugar seguro, e nesse lugar seguro é na presença do nosso Deus. Quando nós estamos meditando na palavra, dificilmente nós erramos. Dificilmente nós deixamos de cumprir aquilo que o Senhor nos ensina. Versículo de 22, 21, diz assim: portanto, removam toda a impureza e maldade. Aceite humildemente o quê? A palavra implantada em vocês. Quando nós permitimos que a palavra de Deus, ela fixe em nosso coração um lugar de prioridade, um lugar especial, jamais nós iremos vacilar na presença do Senhor. Porque, sabe o que ela vai fazer? Ela tem o poder para nos salvar. Salvar. Sabe o que é você? Quando você é salvo, é porque você está em um perigo de morte. A palavra salvar significa livrar você da morte, de uma situação perigosa, de algo que pode exterminar, acabar com você. Então, quando nós permitimos que a palavra que está implantada em nossos corações, ela haja em nós, ela nos salva de muitas coisas. E diz o 22, não se limitem, porém, a ouvir, ponham-na em prática. Às vezes a gente, hoje é quarta-feira, e o pastor, pastor Marquinhos não, né? O Marquinhos falou que nós estamos aqui para ser abençoado. Quem sabe, né, Marquinhos, um dia, para a glória de Deus, está chegando, né? Nós saímos de casa terça-feira, quarta-feira, para vir aqui para ser abençoado. E tem gente que só vem aqui para ouvir a palavra. Esquece-se de meditar na palavra de Deus, todos os dias, em todo o tempo. Quanto tempo nós perdemos com tantas coisas fúteis? Novela, seriado, né? Ou série, né? É série, né, pastor Demétrio? Você que é mais jovem, série. Às vezes nós ficamos maratonando série, uma atrás da outra. E esquecemos de separar um tempo de qualidade para aprender da palavra de Deus. Sabe, quando você pratica a palavra de Deus, vocês sabem, aqueles que praticam esporte aqui, quanto mais você treina, melhor você executa.
Então a palavra de Deus é exatamente dessa maneira, dessa forma, que nós precisamos fazer, treinar, praticar. Às vezes vocês já pararam para pensar que aquelas pessoas que não ouvem, ela tem a tendência a errar com mais facilidade? Pararam para pensar? Pararam para pensar que um filho rebelde, ele quebra a cara muitas vezes, mas o filho que ouve as instruções do seu pai, o que acontece? Certamente ele terá sucesso na vida. Sabe por quê? Porque ele está com o ouvido atento. É interessante, a palavra de Deus, e Deus, ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz. Sabe por quê? Outro dia eu estava conversando com a minha esposa e ela falou para mim assim: João, Deus te deu apenas uma boca e te deu 2 ouvidos. Isso significa que nós precisamos ser mais pronto para o quê? Para ouvir. E precisamos ser mais tardio, mais devagar, mais lento no falar. Acho impressionante que tem pessoas, quando chegam em determinados lugares, elas não importa o que esteja acontecendo, elas já chegam querendo falar, falam daqui, falam, e esquecem-se de ouvir. Às vezes até te interrompe. E essas pessoas não são abençoadas, ou deixam de ser abençoadas. Sabe por quê? Porque elas não estão prontas para ouvir, elas querem falar. Nós precisamos entender qual é o lugar que Deus nos colocou. Às vezes Deus nos coloca no lugar de ouvinte e não de falantes. Às vezes Deus nos chama para ouvir e não para falar. Quantas pessoas estão procurando os gabinetes dos pastores para falar? Elas não querem ouvir, elas só querem falar. E falam. Às vezes quando você fica ali 1 hora falando, e não dá nem a oportunidade de você dar um conselho ou ler um texto da palavra de Deus. E às vezes tem outras que nem querem nem que você ore. E ainda sai de lá falando: o pastor nem orou por mim. Mas não sabe por quê. Porque não deu tempo para a pessoa, para o pastor, ou para aquele conselheiro falar alguma coisa para ela. Então a palavra de Deus, ela vem falar assim, que você precisa ser pronto para ouvir. E o segredo está em você deixar que Deus fale ao teu coração. E a gente aprende com esse texto que nós precisamos sim, precisamos colocar em prática. E o que é praticar a palavra de Deus? Não ser apenas ouvinte, mas praticar. Quando você pratica, isso significa que você se coloca simplesmente para ouvir. Ou seja, você deixa de colocar a sua vontade e começa a colocar a vontade de Cristo na sua vida. E eu posso até ir mais fundo um pouquinho. Você deixa de carregar aquilo que você tem e começa a se colocar na cruz de Cristo. Isso é praticar a palavra de Deus. Quando você se coloca no lugar de praticante, você começa a deixar a sua vontade prevalecer, para que a vontade de Cristo prevaleça em você. Para que Cristo te chamou? Cristo nos chamou para nós sermos praticantes da palavra, fazer a diferença no mundo em que nós estamos vivendo. Será que você tem demonstrado, você tem refletido Jesus Cristo em sua vida? Com as suas atitudes, com os seus atos? A gente precisa, principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo um tempo conturbado, nós estamos prestes a praticar um ato de cidadania, e a gente tem visto, o que nós temos visto, são pessoas atacando umas às outras, com palavras, destilando ofensa, destilando palavras de ódio, sem praticar aquilo que Jesus praticaria. O que Jesus, no teu lugar, faria, vivendo no mundo que você está vivendo? Nós fomos chamados para fazer a diferença. E essa diferença não é só através da nossa vestimenta, não.
é daquilo que nós praticamos no dia a dia. Porque a palavra de Deus, nós fomos chamados para isso. Olha só o que diz o versículo 23. Pois se você ouve a palavra e não pratica, será semelhante a alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como é a sua aparência. Quem se olhou no espelho hoje? Você lembra como é que você estava? Mais ou menos, né? Algumas pessoas não se lembram. Mas todas as vezes que você vai no espelho, você precisa olhar os seus traços. Você vai ali certamente para ver se os seus cabelos estão arrumados ou não. O meu não precisa, né? Porque são uns dos lados. Um de um lado, outro do outro. Mas você precisa ver, as mulheres, principalmente, quando veem um espelho, o que elas vão olhar? Como é que estão os cabelos, como é que está o batom, a maquiagem, se está borrado ou não. Mas, com o passar do tempo, você lembra como estava a sua maquiagem? Nem se lembra mais. Mas nós precisamos refletir Jesus Cristo o tempo inteiro, em todo lugar que nós passamos. Então, quando nós nos tornamos praticantes daquilo que nós fomos chamados, nós precisamos viver 24 horas isso. Ou melhor, 48 horas por dia. O tempo inteiro nós precisamos refletir Jesus Cristo em nossas vidas. Meu querido, minha querida, Jesus te chamou para fazer diferença no mundo em que você está plantado, no local em que você está plantado. Primeira coisa, para que você possa fazer diferença, para que você possa ter uma vida que espelhe a palavra de Deus, é ter uma vida de quê? De oração. A oração é uma das maneiras mais direta de relacionamento com Deus. Você tem hábito de orar? Hoje, nós estávamos aqui à tarde não, era meio-dia, e nós estávamos conversando quanto tempo você tira por dia para falar com Deus. Quanto tempo? Aí você pode estar falando, pastor, eu oro de manhã quando eu levanto, eu oro na hora do almoço, eu oro na hora da janta e eu oro na hora que eu vou dormir. Só isso? E eu falei aqui com o pastor Pedro, com mais uns amigos que estavam aqui, que eu tenho um costume de levantar de madrugada para orar. E eu penso, eu saio do meu quarto, vou para a sala, me ajoelho, começo a orar, falar com Deus. E parece que eu estou muito tempo orando. E nós somos assim. E quando eu acabo de orar, que eu levanto, eu olho no relógio, 16 minutos. Parece que eu levei uma eternidade orando. Sabe, quando nós gastamos tempo em oração, a gente adquire intimidade com Deus. E nós precisamos nos habituar com isso. Tirar um tempo para orar. Mas não é só isso que eu oro não, gente. Às vezes eu estou dirigindo e estou orando. Eu não oro de olhos fechados dirigindo não, tá? De olhos abertos. E você que dirige, não feche o olho em nome de Jesus. Senão você vai causar um acidente. Orar é você buscar uma intimidade com Deus. E o primeiro passo para você ser um praticante da palavra e não apenas ouvinte, é você adquirir um tempo de oração, um hábito de orar, um hábito de buscar ao Senhor, de falar com Deus em todo tempo. E a segunda coisa que você precisa fazer para colocar a palavra de Deus em prática no seu coração é reconhecer o seu estado, é se arrepender dos seus maus caminhos. Mas eu sou crente, pastor, e por isso você não erra.
A grande dificuldade do homem hoje é reconhecer que é pecador. A grande dificuldade é confessar o seu pecado. E é isso que a gente precisa fazer. Primeiro, você precisa reconhecer que você é limitado. Eu preciso reconhecer que eu sou um ser limitado. E por eu ser limitado, eu estou o tempo todo errando na presença do Senhor. Eu preciso reconhecer isso. Eu preciso reconhecer a dependência que eu tenho de Deus. Aí você pode estar falando, mas esse pastor é muito pecador. Sou pecador. Mas eu sou um pecador que reconheço que todo tempo eu preciso estar na presença do Deus para que eu não caia o tempo inteiro. Sabe, pecador nós somos, nós não podemos viver na prática desse pecado. Pecador todos nós somos, mas não podemos viver na prática desse pecado. E quando eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou sujeito a pecar, e eu confesso esse meu pecado, o Senhor me fortalece, e eu começo a andar na presença do Senhor. Terceiro e último lugar, como eu vou deixar de ser apenas um ouvinte para me tornar um praticante da palavra de Deus? Estudando a palavra. Quando você começa a estudar a palavra de Deus, a palavra de Deus penetra na sua mente. Se você pega um vaso e enche de água limpa, você vai ter uma água cristalina na sua vida. Agora, quando você deixa de encher, quando você deixa de colocar água limpa, certamente irá entrar sujeiras nesse vaso. E o que vai prevalecer vai ser o quê? A sujeira. E assim é o nosso coração, assim é a nossa mente. Quando nós praticamos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós estudamos a palavra de Deus, o que vai prevalecer vai ser a palavra de Deus. O que vai prevalecer no seu coração, na sua mente, na sua vida, vai ser a palavra de Deus. Aí você vai pensar assim, como eu faço para estudar a palavra de Deus? Comece a estudar. Leia um capítulo por dia. Mas pastor, eu não consigo. Quando você começar, leia um versículo. Se interesse por aquilo que você está lendo. É como se fosse uma série. Você viu o primeiro episódio, né? Capítulo, eu ia falar capítulo. Episódio. Há uma ansiedade para você ver logo o segundo, não é verdade? Então é assim a palavra de Deus. No momento que você começar a se interessar pela palavra de Deus, a lê-la, o Espírito Santo vai fazer com que você se interesse por ela. E ela vai começar a penetrar no seu coração. E quando você começar a estudar a palavra de Deus, ela vai gerar mudança no seu caráter. Ela vai gerar mudança nas suas atitudes. E você vai deixar de ser apenas ouvinte para ser um praticante. Quantas vezes você lê um texto hoje e amanhã você vai ler o mesmo texto da palavra de Deus e ele vai falar de uma forma totalmente diferente? Quantas vezes você escuta uma palavra a respeito de um texto hoje e daqui a 10 minutos você escuta um outro pregador falando no mesmo texto e ele vai falar totalmente outra mensagem? Aí você fala, mas por que ele está falando isso? Porque Deus quer que você escute da maneira como está sendo falada. Então, que nós sejamos praticantes através da leitura, da oração e através da comunhão, do arrependimento, da confissão. Mas para você confessar, é preciso você se arrepender e abandonar. Abandonar, deixar de praticar, deixar de fazer isso. Que Deus esteja assim nos abençoando, para que nós sejamos praticantes da palavra, conhecendo aquilo que Deus tem para você. E você só vai conhecer
a partir do momento que você se dedicar na leitura da palavra, na oração, na busca de uma consagração na presença do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Nós vamos estar orando. Mas quem tem alguma música para a gente? Nós vamos estar orando nesse momento. Eu queria que você pensasse, como é que você está em relação à sua vida com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem sido um praticante da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor? Você tem apenas sido um ouvinte que entra por um ouvido e sai por outro, sem praticar aquilo que Deus mandou você praticar? Que você nessa noite saia daqui pensando, como é que eu tenho me portado diante do Senhor? Tenho praticado aquilo que eu tenho aprendido na palavra, ou eu tenho apenas escutado e deixado para lá?